dia, Catedral. Bom dia, Catedral. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós nesta manhã de domingo. Não sei se você percebeu, mas a igreja está um pouquinho menos cheia, não é verdade? Fiquei sabendo que não está tendo trem, não é isso? Algumas pessoas estão tentando chegar, mas não estão conseguindo. Mas você que está aqui nessa manhã, eu acredito que você veio por um motivo. E esse motivo já está na casa. O nome dele é Jesus. Só quem veio para ouvir a palavra de Jesus, fala alguma coisa aqui nesse lugar. Então você que nos visita aí, talvez pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aliás, deixa a gente conhecer você. Você está aqui pela primeira vez? Você pode levantar sua mão assim? Deixa a gente conhecer. Olha quantas pessoas aqui, ó. Vamos dar um aplauso aqui por essas pessoas. Será que alguém da família Catedral pode se levantar, ir até essas pessoas, dar um abraço caloroso nela e dizer para ela: seja bem-vindo, seja bem-vinda entre nós. É um prazer te receber aqui. Você que nos acompanha online, eu acredito que o público online será maior hoje. Que o Senhor te abençoe. Compartilhe esse culto com alguém. Eu tenho certeza que essa mensagem vai alcançar o coração de alguém nesta manhã. Eu não sei se você está animado para ouvir uma palavra, porque eu estou animado para pregar essa palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí. Evangelho segundo escreve Marcos, o capítulo é o 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, verso 1. Antes de ler essa palavra, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de poder, nessa manhã, compartilhar a palavra do Senhor. Quero agradecer a vida dos nossos pastores, pastor Jackson, pastora Kemi, por nos amar, nos confiar, nos discipular, nos ensinar. A vida dos meus companheiros aqui, amigos de ministério, a igreja que vem para ouvir desse altar uma palavra que tem há 20 anos transformado a vida de milhares de pessoas. E desse altar aqui, muitas bênçãos, muitas coisas aconteceram. Através desse altar que há 14 anos nessa terra eu tenho sido ministrado, discipulado e cuidado. E como diz o tema do nosso ano, eu tenho sido uma das provas do discipulado e do crescimento de Deus na vida de uma pessoa, quando ela se submete a ser discipulada, a ser amada, a ser orientada. E há 14 anos isso tem acontecido na minha vida. O pastor Jackson fez o meu casamento, apresentou as minhas filhas aqui nesse altar, me consagrou ao pastoreio, e eu sou muito grato por isso. Não sei se você é grato pela igreja que você congrega, não sei se você é grato pela liderança que você tem, não sei se você é grato por tudo que Deus tem feito na sua vida através da Catedral Internacional. Mas eu sou muito grato. Eu sou muito grato. E eu quero te encorajar. Talvez você está aqui nessa igreja hoje, você não congrega, você não está plugado, conectado a uma comunidade de fé. Talvez você está aí em Londres, solto. Eu queria te convidar. Você precisa ter um pastor. Você precisa ser cuidado. Você precisa ter cuidado. Porque você não sabe o bem que isso faz para a sua alma. Você não tem ideia do bem que isso faz para a sua vida. E hoje, muito mais hoje, tem muitas pessoas soltas, pontas soltas. E como isso tem feito mal. Porque essas pessoas não são a igreja. Ser igreja é estar conectado entre os irmãos, é ter uma comunidade de fé. A igreja não é uma pessoa. A igreja somos nós. E nós precisamos estar conectados. Posso ouvir um amém? Então você que já abriu aí a sua palavra, Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, verso 1, diz assim: dias depois, Jesus de novo entra em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Diga comigo: Jesus estava na casa. Jesus está na casa. Então muita gente se reuniu ali
de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Não sei se você consegue enxergar aqui, mas teve um dia que aquele que é a palavra pregou a palavra. Eu não sei se você imagina, se consegue imaginar esse culto. Hoje você está ouvindo um pastor pregando a palavra, mas naquele dia eles ouviram o verbo vivo que desceu do céu pregando a palavra. Acho que Jesus não precisava nem pregar, era só ele estar lá, a palavra estava lá, né? Imagina esse culto, irmãos. Verso 3 diz assim: vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, Às vezes é assim. Às vezes a multidão nos impede de chegar até Jesus. Às vezes a multidão pode ser até a igreja, as pessoas. Tem pessoas que às vezes nos atrapalham a chegar a Jesus. Mas também tem, às vezes, as mesmas pessoas, elas nos fazem nos achegar a Deus. Então não se preocupe. É aqui na igreja que nós somos machucados, mas nós somos curados pelos mesmos. E isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Não adianta fugir disso. Não adianta a gente fugir disso. E a palavra nos garante isso. Quem nunca errou contra o seu irmão aqui na igreja? Quem nunca falou alguma coisa, talvez errada, talvez equivocada, e teve que voltar atrás e dizer para ele: irmão, talvez eu fui pedra de tropeço para você, mas hoje eu quero te pedir perdão aqui, quero restaurar a nossa comunhão em Cristo. Quem nunca trocou um cálice para pedir perdão, não é verdade? Isso é ser igreja. Não tem como fugir disso, irmãos. E é assim que nós vamos morar com Ele no céu. Amém? Verso 5 diz assim: e vendo a fé que eles tinham. Irmãos, isso aqui é bom demais. Vendo a fé que eles tinham. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que se espera, mas que os nossos olhos às vezes não enxergam. Porém, Jesus está vendo a nossa fé. Irmãos, não tem como ver uma fé que não tem obras. A fé só pode ser enxergada porque ela tem obras. Chegou a hora da gente fazer alguma coisa com a nossa fé. A última vez que eu ministrei nesse altar, eu disse que tem muita gente que diz que tem expectativa. Mas cadê a substância da sua expectativa? A prova da sua expectativa? Tem expectativa que eu vou comprar uma casa, está juntando dinheiro? Eu tenho expectativa que eu vou pregar a palavra, está estudando? Eu tenho expectativa que eu vou ser alguém de sucesso nessa terra, poderoso, terei condições, serei uma pessoa rica e tal. Está estudando, está fazendo alguma coisa para isso? Cadê a substância? Cadê a prova de que você tem esperado algo? Sabe, a nossa fé, ela precisa ser movida. E Jesus viu a fé daqueles irmãos naquele dia. Acompanha comigo o verso 5. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não veio apenas para fazer aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Ele veio para te salvar, irmãos. Não confunda Jesus Cristo com qualquer outra coisa. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, mas Ele precisa perdoar os nossos pecados. Porque, irmãos, não tem outra maneira de morarmos com Ele nos céus se Ele não perdoar os nossos pecados. E só quem precisa de perdão de pecados, fala alguma coisa para Ele aí nessa manhã. Eu preciso dessa misericórdia, eu preciso dessa graça. Vamos continuar a leitura. Jesus disse para ele: filho, os seus pecados estão perdoados. Verso 6 diz: estavam assentados ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados
a não ser somente Deus? Verso 8 diz assim: Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E Jesus disse, é como se eles estivessem pensando alto, irmãos. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: Jesus escuta os seus pensamentos. E eles, pensando entre eles, quem ele pensa que ele é? Só Deus pode perdoar pecado. E Jesus percebendo, Jesus disse para eles assim: por que vocês estão remoendo essas coisas no coração de vocês? Verso 9: que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Verso 12 diz: ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. E todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Será que você pode agradecer ao Senhor pela palavra dele? Espírito Santo, essa é a tua palavra. Prega para nós nesta manhã, Espírito de Deus. Nós nos rendemos à tua vontade, nos rendemos ao teu querer, Senhor. E que essa manhã seja uma manhã onde as pessoas que vieram aqui por algo, elas saiam daqui com algo que elas nunca viram na vida delas, por causa da tua palavra, por causa da tua presença, porque o Senhor está na casa. Espírito Santo, existem pessoas aqui que vieram em busca de uma resposta, vieram em busca de um milagre, vieram em busca de algo que só o Senhor pode dar. Pai, eu te peço que nessa manhã o Senhor se revele a ele, revele a ela, perdoe os nossos pecados e faça a tua vontade entre nós nessa manhã. Usa a minha vida e que hoje, Pai, seja uma manhã de transformação no nome de Jesus. Amém. Será que você pode aplaudir ao Senhor pela palavra dele? O título dessa palavra de hoje é Mais do que a gente espera. Jesus, ele faz muito além. Aquele homem precisava de uma cura física, porém ele saiu de lá salvo. Porque não adiantava apenas curá-lo. Tem muita gente que pede coisas para Deus e até ganha, mas perde a salvação. De que adianta ter muito dinheiro, irmãos, e não ter a salvação? Tem pessoas que têm muito dinheiro e é tudo que ela tem. Ela não consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Mas glória a Deus por aqueles que podem dizer: eu tenho paz com Deus. Isso não tem preço, isso não tem valor, isso não tem como medir. Uma vez eu ouvi uma história de uma pessoa que estava sentindo muitas dores. Ela ligou para um doutor e ela ligou desesperada e falou: doutor, aonde eu encosto a mão no meu corpo eu sinto dor. E aí o doutor falou para ele assim: ok, vamos checar isso então. Essa pessoa colocou a mão na cabeça, o doutor falou assim: aperta um pouquinho. Ela apertou, ai, tá doendo. O doutor falou: ok, vamos checar o joelho. Abaixa aí, encosta a mão no joelho. Ele foi, encostou, foi apertar o joelho. Ai, tá doendo. E aí o doutor falou assim: ok, estranho, vamos fazer outro teste. Encosta na barriga. Aí ele apertou a barriga. Ai, tá doendo. O doutor falou assim: já sei o que aconteceu com você. Você tá com o dedo deslocado. Tem gente que só vai entender amanhã, mas tudo bem. Você tá com o dedo deslocado. É por isso. Quantos aqui... Eu não sei se você consegue pegar isso, mas tem muita gente que você vai conversar com ela, ela diz assim: pastor, tá dando tudo errado na vida. Tá tudo dando errado. Eu acordei hoje, eu chutei a quina da cama, eu fui pegar o ônibus não me viu no ponto, passou. Eu fui pegar o café tava quente, queimei a língua, derramei no meu corpo. Tá tudo dando errado. Quando na verdade apenas uma coisa deu errado. E a gente aponta isso como tudo.
É como um jovem que mora na casa dos pais, não paga nem o arroz que ele come, e quando ele fala para Deus: Senhor, eu te entrego tudo. Tudo o quê? Tem nada. Tem nada. Eu não sei se você consegue pegar a palavra dessa manhã, mas eu queria te dizer, até essa uma coisinha que está fazendo com que toda a sua vida seja amarga, seja manhãs de choro, noites de choro. Conversava com um homem após pregar uma palavra aqui no altar, e ele me procurou e disse assim: pastor, assim, tá tudo dando errado, tudo dando errado. E quando a gente conversava, eu percebi que a única coisa que não estava dando certo é que ele não conseguia se achegar a Deus. E se essa uma coisa fosse restaurada, ajeitada, tudo começava a dar certo. Irmãos, e para que tudo dê certo, muita coisa tem que dar errado. Porque aí a gente vai começar a enxergar aquilo que precisa sair da nossa vida, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. Você concorda com isso? Então Jesus não quer resolver apenas as coisas da superfície. Jesus não quer resolver apenas aquilo que você tanto pede para Deus. Talvez você que está aqui, seu sonho é ser mãe, e o que você mais deseja, você pede para Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Ele está preocupado não somente com isso, Ele vai resolver isso também. E eu declaro sobre as mães, as futuras mães que estão sentadas aqui nessa manhã, que o seu ventre será um ventre fértil. O Espírito Santo está aqui nessa manhã e Ele está curando pessoas aqui, tocando ventres. E você que não podia dar à luz, eu libero uma palavra de Deus sobre a sua vida. Daqui a alguns meses, você vai estar aqui nessa igreja, segurando nos seus braços a promessa de Deus. Se você crê nisso, diga alguma coisa ao Senhor nessa manhã. Então Ele não está preocupado apenas com aquilo que só os seus olhos podem ver, mas Ele está preocupado com aquilo que só você e Ele, lá dentro. Ele sabe que precisa ser perdoado, Ele sabe que precisa ser transformado, Ele sabe que precisa ser mudado. E uma das coisas que nós precisamos entender, como diz o nosso lema desse ano, a palavra que nós recebemos para esse ano: discipulado, crescimento. Para essas coisas acontecerem na nossa vida, nós precisamos ir mais fundo em Deus. Nós precisamos ir mais profundo em Deus. E não tem como, irmãos, a gente ir mais profundo em Deus sozinho. Como eu disse aqui no início, tem muita gente que ela diz assim: eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu sou o meu pastor, eu cuido de mim. Cristãos sozinhos, pontas soltas, pessoas isoladas. E muita gente estranha, irmãos. Gente que quer ser usado por Deus sem estar conectado a uma comunidade local. Eu queria entender como que isso funciona. Eu queria entender como que a pessoa, ela é igreja sozinho. Eu queria entender como que ela consegue ser sozinha. Irmãos, nem Deus é sozinho. Ele é uma comunidade de 3. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E você está querendo fazer as coisas sozinho? Sabe, eu queria entender a ótica, a mente dessas pessoas. Porque na igreja as pessoas são falsas, as pessoas machucam. As pessoas... Talvez o problema está aqui, o problema não está lá. Talvez o problema está aqui, seu dedo está deslocado. Está doendo aqui. A gente precisa começar a olhar para cá. A gente precisa começar a pegar esse dedinho e virar ele assim ao contrário e apontar para o nosso narizinho. Irmãos, eu creio numa comunidade de fé. Eu creio no poder de uma igreja. Eu creio que através de cultos como esse, milagres extraordinários podem acontecer por causa da motivação do nosso coração. E a nossa motivação se chama Jesus Cristo. E Ele está na casa, assim como Ele esteve nessa casa. Então nós precisamos ir mais fundo, prestar contas, ter comunhão, participar de um pequeno grupo. Como é bom participar de um pequeno grupo, não é verdade? Como é bom, como é maravilhoso
ter alguém que aponta o caminho junto com você, alguém que diz para você, rapaz, tá errado, volta atrás. Não adianta ser sozinho, irmão. Sozinho você não consegue. Sozinho não dá. Conversando com uma das ovelhas dessa casa, e ele disse, pastor, tá dando tudo errado na minha vida. E ele diz assim, e eu disse para ele assim, a única coisa que tá dando errado é que você não consegue se achegar a Deus. Porém, para se achegar a Deus, você vai precisar ter alguém do seu lado. Ele falou, não consigo ler a Bíblia, não consigo orar. É nessas horas que a gente precisa vir a um culto, vir uma vigília, participar do tempo de intercessão, participar do pequeno grupo, e lá você dizer assim, gente, ora por mim que nem consegui orar, eu estou conseguindo. Fazer parte de uma comunidade de fé faz você crescer, faz você ser discipulado, faz você ser cuidado. Então tem pessoas que querem ser usadas por Deus, sem deixar Deus tocar nelas. Deixa eu te falar uma coisa, Deus vai tocar em você através das pessoas. Ainda que seja para colocar o dedo na ferida, limpar, cuidar e depois fechar, para que você possa depois dizer assim, foi Deus quem fez, mas Ele usou fulano, Ele usou ciclano, Ele usou Beltrano. Para os machucados que você sofreu na igreja, Deus usa pessoas da igreja para poder curar esses machucados. Então tem muita gente que quer ser sozinha no reino, quer ser... É a música da Aline Barros ao contrário, né? Teu, tudo é teu. Ele diz meu, tudo é meu. É como a minha filha. Ela chega no local, ela vê, ela pega um brinquedo, aí eu falo, filha, esse brinquedo. Ela fala, é meu. Eu falo, filho, não é meu, é meu. A gente canta música egoísta, irmãos. Eu realizei um sonho aqui de ministrar na igreja com o Davi Sasser. Amo a vida do Davi Sasser. E quando ele esteve aqui, eu pude fazer back vocal para ele. Olha que chique. E tem uma música que ele canta que é maravilhosa e tá tudo certo. E eu não sou essa pessoa que fica criticando música, que fica criticando o sabor de mel. Tem gente... Crítica construtiva, né? Gente que nunca construiu nada. Não constrói nada, mas quer criticar. Gente que vai na música e vai criticar o teor teológico da música, mas nunca escreveu uma frase musical. E quer criticar quem está fazendo. Eu não sou desses. Mas a música do Davi Sasser, que eu amo e cantei ela inúmeras vezes, diz assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Será, irmãos? Será? O que eu estou dizendo aqui não é o teor teológico da música, isso é verdade. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Isso é verdade. Que diminua eu, isso é verdade. Mas, irmão, será que eu não preciso ser reconhecido por ninguém? O que o ser humano mais precisa é de duas coisinhas: reconhecimento e amor. A gente precisa ser reconhecido por alguém, sim. Ah, se a minha esposa não me reconhecesse. Ah, se eu não reconhecesse a minha esposa. Ah, se algumas pessoas não reconhecessem aquilo que está dentro de nós. Irmãos, tem muita gente que só precisa de um reconhecimento. Você olhar para ele e dizer: cara, que bonito isso aqui que você fez. Que legal isso aqui que você fez. Poxa, isso aqui está lindo demais, parabéns. Não é verdade? Tem muita gente que precisa só de amor. Sabe? Eu acho incrível o poder de uma correção em amor. Quantas vezes eu sentei com o nosso pastor e eu apanhei, irmãos. Apanhei tanto. E eu olhava para ele e eu falava: como eu consigo olhar no olho dele e amar ele mais ainda depois dele ter acabado comigo? Assim acontece em casa.
na família, com as nossas esposas, as esposas com o marido. Às vezes tem que ouvir palavras duras, mas eu sei que me ama. Eu sei que quem está falando me ama. Na igreja é dessa forma, irmãos. A gente precisa ser corrigido. Tem coisa que precisa ser cortada na raiz. E a gente só consegue isso na igreja, com os irmãos, na comunhão, no partir do pão, na palavra. Então eu gostaria que você entrasse um pouquinho na história. Eu só tenho 14 minutos, é verdade? Oh my God. Então eu gostaria que você entrasse comigo na história. Eu vou correr como eu nunca corri, para tentar entregar o que eu fiquei a noite toda escrevendo para vocês nessa manhã. Entra na história. Alguns dizem que aquela casa onde Jesus estava era a casa de Pedro. Então imagina, Jesus, ele entra no barco, volta da onde ele estava, chega em Cafarnaum. Vocês sabem que ele nasceu em Belém, ele viveu em Nazaré por muito tempo, mas ele resolve morar em Cafarnaum. Ele escolhe Cafarnaum como a cidade onde é o core, o ministério, onde é o local onde as pessoas, quando as pessoas disserem assim, Jesus, eles vão lembrar de Cafarnaum. E você pode ver isso na referência de Marcos 4:13, depois você pode ler lá em casa. Então ele escolhe Cafarnaum, e historiadores dizem que essa casa é a casa de Pedro. E aí eu gostaria que você imaginasse a história. Jesus chegando na cidade, com aquele cabelo legal, chegando na cidade, e as pessoas, ixi, ele está na cidade, hoje vai ter um culto diferenciado. E aí Jesus vai andando, tal, chega na casa, e a Bíblia diz que ele entra na casa, está naquela casa lá. E a casa começa a encher, irmãos. Começa a encher. Se fosse nos dias de hoje, o WhatsApp estava bombando. Vai ter culto hoje e quem vai pregar é Jesus. Bombando, imagina o culto. E aí as irmãs sabem que não vai ter trem, já começa a preparar os carrinhos de bebê, os Uber, e começa a encher a casa e vai enchendo e vai enchendo. Irmãos, as casas, antigamente, hoje a gente tem uma mentalidade um pouquinho egoísta. A gente quer tudo para nós, né? A gente faz tudo meu, tudo para mim, né? Mas as casas, pensa na arquitetura daquela época, pensa nas casas, eu costumo dizer que era como na favela que eu morava, as casas. Porque o seu quintal não é seu, é de todo mundo, sabe? Na favela que eu morava, era um beco. Era um beco e assim, o muro, a primeira parede da minha casa já era assim na esquina. Às vezes chegava um bêbado lá, parava no muro assim, encostava lá e... Quando eu vi, o cara estava dentro da minha casa. Era assim naquele tempo. As pessoas chegavam, fulano e tal. Que saudade desse tempo, irmãos. Você vem para Londres, você fica muito chique. Que saudade desse tempo. Quando a vizinha chegava com um bolo de fubá, quentinho, falava assim, eu fiz um bolo ali, mas eu fiz tanto que eu trouxe um pouquinho para você. Fala sério, irmãos. Tem coisa que é só no Brasil, não é verdade? Talvez em Portugal é assim também, talvez na África é assim, não sei. Mas imagina naquele tempo, imagina. Onde, lá nessa favela que eu morava, era assim, chegava a ser estranho. Às vezes eu chegava em casa, tinha mais gente do que cabia na casa. As pessoas comendo meu bolo de fubá que eu ganhei da irmã. Falava, mas tinha um bolo aqui, fulano já entrou, já levou e tal. Casa cheia, casa lotada. Imagina as pessoas chegando e falam, ih, rapaz, não vai caber não, hein? Não vai caber. E daqui a pouco a casa tá cheia, a casa tá lotada. E aí, entra 4 amigos na história. Como eu amo os amigos. Diga pra pessoa que tá do seu lado assim, você precisa de um amigo. Mas um amigo gente boa. Fala pra ele assim, um amigo gente boa. A Bíblia diz que a casa lotada de gente. Hoje em dia não pode nem chegar na casa de ninguém de surpresa, né? Hoje a gente tem a Ring, não é verdade?
Alguns não conhecem a Ring aí, tal. Quem não sabe aqui o que é a Ring? Levanta a mão, não tem problema não é pecado não, irmãos. A Ring é uma campainha que tem uma câmera. Então a pessoa passou na porta, ela plim no seu telefone e já aparece lá para você ver. E tem uns que falam, irmãos. Você fala, quem é? Tá fulano de tal. Pô, tá aí? Não, pô, tá aqui não. Pode deixar aí na porta aí o delivery. Porque tem gente sem noção, né? Que aparece na casa da gente sem avisar, assim. Teve um irmão que apareceu uma vez na segunda. Aí ele bateu na porta. Aí falou, ô pastor e tal, tava passando por aqui, lembrei e tal. Aí depois na terça ele apareceu de novo, bateu na porta e tal. Ô pastor, rapaz, esqueci que eu fiz entrega aqui perto e tal. Aí depois na quarta, quando a campainha tocou, minha esposa falou assim, eu não acredito. Eu não tô acreditando. Fui na porta, ô pastor, tudo bem? Ele tava aqui com a pizza na mão. Irmãos, acreditem, na quinta-feira a campainha toca de novo. A minha esposa falou assim, ah não. A pisada dela foi diferente em casa. Ah não. Irmãos, acreditem, na quinta-feira ele estava lá. Sem avisar. Na sexta-feira, acredite se quiser, em Londres, irmãos. Deus é minha testemunha e minha esposa também. Na sexta-feira, o irmão estava lá de novo. Quando eu fui atender a porta, eu já não estava mais com um sorriso no rosto, como sempre. Falei, ô fulano, tudo bom e tal? Beleza, joia, né? E tal. Rapaz, pastor, estava precisando falar com o senhor uma coisa e tal, é. E a porta já travada aqui na perna, aqui assim. Ah, é, e tal. Irmãos, acreditem, no sábado... E aqui não sou só eu que sou testemunha, tem outros aqui que também sabem. Aí a gente estava no domingo, no culto aqui. Quando acabou o culto, o segundo culto, ele falou assim, pastor, você quer que eu te leve para casa? Eu tô mentindo, amor? Vamos voltar para a palavra que é melhor, né? Então imagina esse culto. A casa lotada. Aqueles que chegam assim, sem pensar, sem avisar, e não vem nem com nada na mão, pelo menos, né? Deixa eu te dar uma dica. Quando você quiser fazer uma coisa dessa, leva pelo menos um presente, irmãos. Não para mim, para a pessoa que você for visitar. Mas não custa nada ligar né, e falar assim, ô fulano, queria tanto te ver e tal. Levar um bolo para você. Depois do jejum, né, irmãos? Porque... esse tempo que a gente descobre quem está conosco e quem não está conosco, não é verdade? Inclusive eu queria te encorajar, viu? Nós estamos 21 dias de jejum, ok? E está sendo maravilhoso. Quem está fazendo aí? Quem está nessa bênção? Irmãos, como eu estou funcionando plenamente nesse jejum. Tem muita gente que pede Jesus para curar ela. A pessoa fica 50 dias quase sem ir no banheiro. É só mudar um pouquinho a alimentação, irmão. Você vai fluir como nunca. Deus está falando aqui na casa hoje. Ai, Jesus, obrigado pela tua palavra. Então, imagina essa casa lotada. Com todo tipo de gente. Gente com muito dinheiro, gente com pouco dinheiro, gente com nada de dinheiro, gente precisando de um milagre, mas gente que estava lá só para ouvir a palavra, gente que estava lá só para ouvir e anotar, vamos ver qual é a heresia que ele vai falar, gente que está, sabe, só observando e tal, vamos lá na catedral, ver o que eles estão pregando, anotar, que teologia que é e tal. Gente de todo tipo. Esse é o poder da presença de Deus. Reúne gente escura, gente clara, gente gorda, gente magra, gente com pouco, gente com muito, gente que precisa, gente que não precisa, mas gente que está ali todos por um motivo: a presença de Deus. Glória a Deus pela Catedral Internacional. Glória a Deus por essa igreja que reúne portugueses, brasileiros, hispanos, africanos, todos reunidos em um só lugar para ouvir a tua palavra, para receber da tua presença. Glória a Deus pela igreja, Senhor.
Esse é o poder da presença de Jesus. Então, meu irmão, se você anota, se você toma nota, eu queria que você anotasse isso aqui. O que te motiva ainda precisa ser Jesus e a sua palavra. Esse era o motivo que eles estavam ali. Imagina essas pessoas na casa, imagina... Gente, eu prefiro, vou te falar uma coisa. Eu prefiro estar num lugar com 3, 4, 5, 10 pessoas, mas que a presença de Deus esteja naquele lugar, do que estar num ginásio lotado com 10 mil pessoas e a única coisa que você sente é o ar-condicionado soprando. Eu amo estar num lugar onde tem pessoas cheias da presença de Deus. Amigos cheios da presença de Deus. Imagina essa casa. E Jesus começa a pregar. E assim, eu queria que você imaginasse o verbo, a palavra, pregando a palavra. Você imaginasse Jesus chegando em frente aos irmãos, ficando em pé, limpando a garganta santa dele e pregando a palavra. Talvez ele não precisava nem pregar a palavra, mas aqui Jesus deixa um ensinamento pra gente. Tem muita coisa que a gente precisa nessa vida, irmãos. Tem muita coisa que a gente precisa nessa vida. Mas tem uma coisa que a gente precisa muito: ouvir a palavra. A gente precisa ouvir a palavra. A gente precisa ouvir a palavra. A gente precisa orar a palavra. A gente precisa praticar a palavra. Glória a Deus pela palavra. Jesus foi ali naquele local e não fez outra coisa a não ser pregar a palavra. Tem muita gente que foi ali para ver os milagres, porque já tinham contado ali para algumas pessoas que Jesus fazia muito milagre, e ele estava na cidade. Vai lá que vai acontecer o seu milagre. Eu sei disso e eu creio nisso. Eu sei que Deus pode fazer, eu sei que Deus pode curar, eu sei que Deus pode fazer tudo isso. Mas se a sua motivação for ouvir a palavra, você vai sair desse lugar com além daquilo que você imaginou, daquilo que você sonhou, daquilo que você pensou, daquilo que a sua mente conseguiu prescrutar. É isso que Deus tem preparado para nós. Então Jesus começa a pregar a palavra. E daqui a pouco todo mundo perde a atenção. Por quê? Porque tem alguém no telhado. E daqui a pouco começa a abrir. E abre. E daqui a pouco o sol começa a aparecer e as pessoas começam a ficar assustadas. Irmãos, para pensar no culto. Não é uma criança chorando. Isso aqui é uma interrupção assim, que não tem como ninguém não ver. Aqui quando, às vezes pinga uma água, os irmãos começam a razoar no coração já, um monte de coisa. Imagina o teto abrir. E lembrem-se, se essa era a casa de Pedro, imagina Pedro. Se fosse João, irmãos, tava mais ou menos, tava bom. Mas se fosse João, o teto está abrindo. João era o discípulo amado, aquele que encostava a cabeça no peito de Jesus. Se fosse a casa de João, tava tudo ok. Depois, Mas imagina a casa de Pedro. Pedro olhando, o teto dele sendo arrebentado, arrancado. Peraí que eu vou resolver esse negócio, Jesus. Jesus, não, Pedro, calma, depois eu sou carpinteiro, depois eu arrumo para você, tá tudo certo. Fica no culto. Não perde o culto por nada. E aí os caras abrem aquele teto. E aqui a Bíblia não fala o nome deles, irmãos. Só falam que eles são amigos. Glória a Deus pelos amigos. Diga para a pessoa que está do seu lado: você precisa de um amigo. Meu irmão, você precisa de um amigo. Agora vira para o outro lado, que você ignorou a outra pessoa totalmente. Aí você fala para ela assim: você também precisa de um amigo. A Bíblia não fala o nome daqueles 4 amigos. A Bíblia só fala que eram 4 amigos. E hoje, irmãos, eu queria agradecer a 4 amigos aqui. Queria agradecer o Joe, a Gi, o Alan, a Tati, que no ano passado, num momento bem assim, crucial, pontual para nós, no final do ano, convidaram a gente para tirar umas férias e tal. Eu falei: não vai ter como não. Não vai ter jeito não. Falaram: não, pastor, vai dar tudo certo, vamos sim, a gente te ajuda, vai dar certo e tal. Irmãos, foram assim férias maravilhosas. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque tem coisas pequenas que acontecem na vida da gente que são curadoras. Eu consigo lembrar dos momentos daquelas férias, eu consigo lembrar das cachoeiras que a gente passava e a minha alma ia sendo curada. Eles nem sabem dessas coisas, mas glória a Deus pela vida dos amigos.
Talvez você está... Pode aplaudir? Talvez você está aqui em Londres há tantos anos e você não tem um amigo, irmão. Chegou a hora de você fazer novas amizades. Esse é o lugar para você fazer amizades. Glória a Deus pela vida dos amigos. 4 amigos. E esses 4 amigos fazem o que talvez ninguém naquela multidão teve coragem de fazer. Sabe que às vezes o que te atrapalha, o que está no meio do seu milagre, entre você, o seu milagre e Jesus, não são as pessoas, irmãos. É porque você não tem um amigo. Que se levante nessa manhã aqui os amigos de Deus, os amigos que vão nos fazer chegar perto de Deus. E aqueles 4 homens começam a descer aquela maca. Imagina a cena, imagina a cena. Imagina o cheiro da sala, imagina as pessoas paradas olhando. E aquele homem todo constrangido naquela maca descendo e para na frente do verbo vivo, da palavra. E Jesus não diz para ele: seja curado, em meu nome, em nome de Jesus, né? Seja curado, levanta. Não, Jesus diz para ele assim: os seus pecados estão perdoados. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você faz quando Jesus não responde aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa primeiro? Tem muita gente que acha que precisa. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente não sabe qual é o nosso verdadeiro e profundo problema. A gente não sabe, a gente pensa que sabe. Ah, se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro, eu conseguia resolver isso. Não é, irmãos. Esse é o nosso problema, a gente não sabe o que é o nosso problema. E Jesus, não confundam o Cristo, não confundam Jesus com qualquer outra coisa. Ele pode sim te dar muitas coisas, mas Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer que você vá morar no céu. E não tem como você morar no céu se você não se tornar um filho. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. E Jesus chama ele de filho. Sim, de filho. Porque só tem uma maneira de você se tornar filho de Deus. É quando os seus pecados são perdoados. E nessa manhã, aquele que tem poder para perdoar pecados, está aqui nessa manhã. E para parecer que a gente está finalizando, fica de pé no seu lugar. Aquele homem desce, fica ali na frente de Jesus. Jesus disse: os seus pecados estão perdoados. A Bíblia não fala o porquê, a Bíblia não fala o nome dele, a Bíblia não fala o porquê dele estar naquela situação. A Bíblia não diz muita coisa a respeito desse homem. Mas Jesus perdoa os pecados dele. E talvez isso nos leve a entender que ele está nessa situação. Ele talvez tenha pensado isso. As pessoas ao redor talvez tenham pensado isso. Por causa do pecado dele, ele está naquela situação. Quantas pessoas que estão entre nós e por causa de um erro, e por causa de uma situação, e por causa de uma condição, elas se deixam ser definidas por aquilo. Ei, você não é isso que você está vivendo. Você é o que Deus diz que você é. E você é filho amado. E nessa manhã, Jesus está nessa casa. E Ele quer perdoar os seus pecados. E Ele quer curar você também. A Bíblia diz que depois que Jesus fala isso, perdoa os pecados dele, é aí que Satanás entra em ação, né? Os fariseus começam a dizer: quem que ele acha que ele é para perdoar pecados? Irmãos, enquanto você não está fazendo nada, pode ficar tranquilo, Satanás não vai mexer com você. Não sei se você já viu isso, mas é só você entrar na igreja, é só você entrar, né, para uma comunidade de fé. Agora eu estou indo na igreja, agora vai dar certo. Aí as coisas começam a dar tudo errado. É porque você começou a jogar no time certo, irmãos. E é aí que Satanás fica doido. Enquanto você não está fazendo nada, tá tudo bem. Mas é aí que vem um ataque. Quando Jesus disse: os seus pecados estão perdoados, aí os fariseus começam: quem que ele acha que ele é? Quem que ele pensa que ele é? Só Deus pode perdoar pecados. E aí o verbo diz assim: por que vocês estão pensando isso aí? O que vocês acham que é mais fácil? Irmãos, por muito tempo eu pensei que mais fácil era dizer: seja curado, levanta, anda. Agora, perdoados estão os teus pecados, é muita convicção.
Só que Jesus não veio para fazer o fácil. Jesus veio para entrar no mais profundo, naquilo que só você e Ele sabem. E Ele veio para transformar isso. Irmãos, do que adianta andar, correr, ter carro, fazer viagens, fazer tudo e perder a única coisa que é a coisa mais importante, a nossa salvação em Cristo Jesus. Então imagina aquele homem, ele desce, e aí a vergonha dele na frente de todo mundo é exposta. Além dele descer numa maca, né, olhar para todo mundo no culto, desculpa, né, tal. Na frente de Jesus ali, Jesus diz para ele assim: os seus pecados estão perdoados. É para que todos saibam, aqui tem uma lição, para que todos saibam que tudo aquilo que Deus fez na sua vida é muito bom, mas a melhor coisa que Ele fez foi perdoar os seus pecados. E depois que os seus pecados são perdoados, meu irmão, você levanta de qualquer lugar, você levanta de qualquer situação. Será que tem alguém aqui que acredita nisso? Você levanta de qualquer derrubada, de qualquer investida de Satanás, você se levanta, porque o próprio Cristo vai dizer para você: levanta desse lugar, toma a sua maca, e aquilo que te impedia de andar, hoje vai se tornar o teu testemunho. E não se esqueça dessa maca, porque é isso que você vai poder pregar para as pessoas. As pessoas vão perguntar: por que você passou por essa situação? Você vai dizer: esse é o meu testemunho de fé. Cristo perdoou os meus pecados e por isso eu caminho em fé hoje. Jesus veio para perdoar os nossos pecados, irmãos, e transformar qualquer área da nossa vida que precisa ser transformada. Essa é a manhã em que muita gente precisa repensar aquilo que tem pedido para Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, que você pensasse nos pedidos que você já fez a Deus. Às vezes você veio no altar do Senhor e você diz: Senhor, eu preciso tanto de uma casa. Senhor, eu preciso tanto dessa cura. Senhor, eu preciso tanto disso, daquilo, do outro. Quando na verdade você precisa apenas de uma coisa: salvação. Você precisa apenas de uma coisa: ser perdoado, para que você volte e não faça mais isso que você tem feito. Muita gente pensa que o que ela precisa é ser saciado nas suas vontades, quando na verdade o que a gente precisa é de Jesus, a gente precisa de Cristo. E nessa manhã a sua oportunidade está aberta. Talvez você está longe da casa do Pai e você quer voltar para a casa do Pai. Você quer repensar, quer dizer: Senhor, eu preciso voltar à essência da adoração. Eu preciso voltar a fazer aquelas coisas que eu fazia quando eu comecei a vir à igreja. Eu orava toda madrugada, eu orava antes de dormir, eu orava para comer, eu orava quando eu levantava. Talvez o que você precisa é voltar à essência. Essa é a sua oportunidade. Talvez o que você precisa é fazer isso pela primeira vez, levantar a sua mão e dizer: eu recebo a salvação de Cristo Jesus. Eu nunca fiz essa confissão de fé, mas hoje eu quero fazer essa confissão de fé. Será que tem alguém aqui entre nós que deseja aceitar a Jesus? Eu queria que você levantasse a sua mão assim, você confessasse a Jesus como seu Salvador. Temos uma pessoa aqui. Não fique constrangido, esse é o seu momento. Será que tem alguém que pode ajudar essa irmã querida? Dá um abraço nela, traz ela aqui para frente. Nós vamos orar. Eu quero fazer outro convite para você. Essa é a sua oportunidade, não perca essa oportunidade. O que você está tendo a oportunidade aqui não é uma oportunidade de casa, não é uma oportunidade de carro, é a oportunidade de morar no céu com o Pai, é uma oportunidade de ter um local lá nas mansões celestiais, morar com Cristo. Será que tem alguém aqui que pode concordar com essa palavra? O que você precisa é de Jesus, e só quem precisa de Jesus e reconhece que nessa manhã só Ele pode fazer algo na sua vida, vem aqui no altar, nós vamos orar por você. Não fique constrangido, não fique constrangido. Talvez você quer voltar para Jesus nessa manhã. Volte para a casa do Pai, peça perdão a Ele pelos seus pecados. Volte para a casa do Pai. Vem para os meus braços.
Vamos, adora Jesus por um minuto. Adora Ele por um minuto. Aonde estão os adoradores na casa? Teu pecado não te define. Vem para os meus braços. Vou perdoar os teus pecados. Ei, teu passado não te define. O teu pecado não te define. Vem, meu filho amado. Vou perdoar os teus pecados. O teu passado não te define. O teu pecado não te define. Aquilo que você já fez de errado, seus erros, eles não definem quem você é. Você é perdoado, você é filho, você é filho. E nessa manhã Deus está restaurando a sua autoridade de filho. Nessa manhã Deus está restaurando a sua autoridade, em que você pode dizer para o seu pai: Pai, eis-me aqui. Talvez você não quer vir ao altar, mas aí no seu lugar você quer confessar a Jesus. Você quer dizer para Ele: Senhor, hoje eu volto a fazer um compromisso de fé com o Senhor. Eu quero que a minha fé seja vista, não pelos homens, mas pelo Senhor. Que o Senhor possa dizer assim como o Senhor disse nesse texto. O Senhor viu a fé daqueles 4 amigos. Senhor, tem pessoas aqui que estão em Londres sozinhas. Coloca 4 amigos para caminhar com essa pessoa. Ah, Deus. Só quem tem amigos sabe o poder de uma amizade. Sozinho aquele homem não conseguiria um milagre, mas aqueles 4 amigos fizeram com que aquele homem tivesse um encontro cara a cara com Cristo. E ele não saiu dali apenas com o seu milagre, mas ele saiu dali salvo. E ele pôde contar para toda a sua casa, porque a Bíblia diz que ele voltou para casa. Jesus mandou ele retornar para casa, porque a nossa casa precisa ser salva através do nosso testemunho, Senhor. Espírito Santo, eu oro pela vida de cada pessoa que está fazendo um compromisso com o Senhor aqui, Pai. Senhor, eu oro por esta vida que se entrega ao Senhor. Eu oro para que o Senhor restaure cada lacuna, cada momento da vida dela que machucou, que causou uma ferida. Senhor, traz a cura hoje. E que esse momento fique marcado na vida dela como um momento em que a salvação chegou para a casa dela. Porque não é só para ela, é para toda a casa dela, toda a família dela. Oh, Espírito Santo. Qual que é o seu nome? Camila, tem alguém crente, cristão, evangélico na sua casa? Seu esposo? Mais alguém além dele? Jesus está transformando a sua vida hoje. Porque através do seu testemunho, toda a sua família vai reconhecer Ele como Senhor e Salvador da vida deles. Isso é uma palavra para a sua vida. Você pode fazer essa oração comigo? Se toda a igreja puder fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te entrego hoje a minha vida. Perdoa os meus pecados. Cura as minhas feridas. Escreve o meu nome no livro da vida, com letras que não vão se apagar. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Camila, queria que você desse uma olhadinha para trás. Olha quantas pessoas que fazem parte da sua nova família. Nós queremos cuidar de você, queremos amar a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.